Fórum Mídias de hoje, 7 de março de 2025. Aqui o Bolsonaro e uma manchete que o PGR afirmou que Bolsonaro liderou uma organização criminosa com o objetivo de tentar um golpe e as penas pelos crimes podem chegar a 43 anos de prisão. Agora, o que está acontecendo com o Bolsonaro? Ele, por causa disso, olha só, ele chora. O homem que zombou de gente morrendo sufocada por falta de oxigênio que o governo dele não providenciou, e ficou lá, O homem que mandou as pessoas pararem de mimimi com seus parentes morrendo, eu não sou coveiro, ele está chorando. E ele está chorando por quê? Porque pela primeira vez em toda a carreira criminosa dele, ele vai pagar pelo que fez. Porque das outras vezes em que ele foi condenado, ele não pagou pelo que fez. Ou foi anistiado, foi como no caso do Exército, que ele foi só convidado a se retirar, ou ele conseguiu, de outras formas, pagar as multas, etc. Dessa vez, não, ele não vai conseguir, ninguém vai pagar por ele. Ele vai ter que pagar a pena ou as penas a que ele vier a ser condenado. Aqui, os casos, alguns poucos casos importantes, marcantes na vida do Bolsonaro. Aqui, quando ele confessou na revista Veja que ele tinha uns planos de estourar umas bombas em quartéis para protestar contra os salários. E depois ele acabou sendo condenado pela justiça lá, militar, e depois fizeram um acordo em que ele saía, deixava de ser militar e ficou por isso mesmo. Ou seja, ficou impune. Aqui é um organograma das rachadinhas. Olha quanta gente dá dinheiro para o Bolsonaro. Isso aqui é coisa do Ministério Público. Não é o Daltan Dallagnol, não. Isso aqui é gente que botou dinheiro na conta que ia para ele, porque ele sempre tinha os operadores dele. O Bolsonaro tem uma coisa característica dele. Ele sempre tem alguém que age por ele. Ele age, naquela época era o Queiroz, no governo era o Mauro Cid. Ele fala, vende essas joias, pega o dinheiro. Nada, o cara vai lá e mostra o plano para ele. Ele não assina, ele não põe a mão, ele não pega no telefone. Ele é esperto, Mas olha só, quanta gente. Aqui, o repórter Lúcio de Castro, aqui, que tem um site chamado Agência Spotlight, mostrou que, no dia 14 de abril de 2009, o deputado federal Jair Bolsonaro solicitou nota do posto Pombal, na Tijuca, no Rio de Janeiro. Ele abasteceu naquele dia simplesmente 938,90 litros de gasolina. Ele não tinha um carro aqui no Rio, tinha um tanque de combustível. Você não conhece nenhum carro que tenha 938 litros de combustível. No mesmo dia, ainda na Zona Oeste, teve mais um abastecimento de R$ 134. No entanto, nessa mesma data do abastecimento, com o dinheiro do contribuinte, ele estava em Brasília, onde assinou presença na sessão ordinária número 67 da Câmara. Aqui, o Lúcio publicou a nota fiscal do posto que o Bolsonaro usou para ressarcir
que ele pagou, do abastecimento de 980 litros de gasolina que ele botou no carrinho dele. Ele devia estar criando um posto paralelo lá, não é possível. Aqui também muita gente esqueceu disso, mas quem não lembra que logo antes do início, ou no início do governo dele, Queiroz fez 27 depósitos para Michele Bolsonaro, a esposa do presidente, indica quebra de sigilo. Os cheques foram depositados na conta da primeira-dama e somam R$89 mil e colocam em xeque a versão do mandatário do Bolsonaro, que havia feito um empréstimo de 40 mil ao assessor. Lembra, na época, o Bolsonaro falou, para justificar que o dinheiro estava indo para Michele, é que ele botava o dinheiro na conta da Michele porque ele não tinha tempo de ir ao banco, e me lembro que, na mesma época, mostraram ele numa agência de um banco lá, de short, lá no autoatendimento de um banco, mas que ele ia para a Michele porque ele não tinha tempo de ir ao banco, e que aquilo dali era fruto de um empréstimo que ele havia feito de 40 mil reais ao Queiroz. Só que o Queiroz estava devolvendo 89 mil reais. Eram juros que ele estava cobrando do Queiroz, de 49 mil reais. Né? Também impune. Gasolina impune. Aqui, no infame voto do impeachment da Dilma, em que ele votou o terror da Dilma Rousseff, não foi só terror da Dilma Rousseff, não, terror de muita gente. O coronel Brilhante Ustra, aqui atrás do Bolsonaro, aqui, conforme eu disse, o Eduardo, que estava soprando para ele o que ele tinha que dizer. E aqui eu acoplei também uma foto do Eduardo com uma camiseta do Ustra. O Ustra não é só a esquerda que diz que ele é torturador, os comunistas que dizem que ele é torturador, não. Aqui, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirma a decisão que reconhece o coronel Brilhante Ustra como torturador. Ele foi condenado como torturador, ele pegou e fez um recurso na justiça discordando da sentença, e ele foi julgado em segunda instância e confirmado como torturador. Portanto, ele é torturador mesmo, condenado pela justiça. Não é uma opinião de que o Ustra é um torturador. Portanto, todos os que defendem o Ustra, como a família Bolsonaro, como o general Hamilton Mourão, defendem um criminoso, torturador, uma coisa ignominiosa. Você se aproveitar de uma pessoa indefesa e torturá-la, ainda mais com requintes de crueldade, como enfiar ratos em vaginas de mulheres, chamar filhas para assistirem à mãe tão espancada que a filha nem que é filhos assim, uma de 3 anos, outra de 5, nem reconhecer a própria mãe. Falou, mãe, você está azul. É isso, esse monstro, né? E que eles enaltecem também impunemente. Aqui, a Maria do Rosário. Bolsonaro quis vender joias para pagar a indenização a Rosário, diz o Cid. Ou seja, ele cometeu um crime vendendo joias que eram do Estado brasileiro para pagar um crime que ele tinha cometido também, entre outras coisas. Ele foi condenado. Aqui, Bolsonaro tinha sido condenado a pagar uma indenização à deputada Maria do Rosário em 2019. Segundo delatou o Cid, o então presidente teria solicitado, no começo de 2022, a venda dos itens de luxo, após se irritar com o fato de responder ainda a outro processo movido pela deputada. O Bolsonaro foi condenado na área civil por ter afirmado em 2014, quando era deputado federal, que Rosário não merecia ser estuprada.
A deputada também denunciou ele na esfera penal, mas esse processo, porém, ficou suspenso no período em que Bolsonaro era presidente, devido à imunidade do cargo, e voltou a tramitar em 2023. Só que acabou arquivado naquele ano após a justiça entender que a acusação havia prescrito, ou seja, impune de novo. Impune de novo. Mas só que agora o tempo está correndo contra ele e, finalmente, ele vai pagar por crimes que cometeu. Inicialmente, os de golpe de Estado, mas ainda tem venda de joia, falsificação das vacinas, todos os crimes cometidos na pandemia, tudo isso ele vai ter que responder BO por BO. Mas onde que ele vai responder? Aí especula-se onde ele vai, porque o caso dele é inédito pelo fato de ele ser um ex-militar, ex-presidente da República. E onde vai o Bolsonaro? Vai para Papuda? Vai para onde? Né? Aqui, ó, para o especialista em direito militar e doutor em direito do Estado, Fernando Fabian Capano, caso seja condenado e esgote os recursos na corte, Bolsonaro deve ser conduzido para um estabelecimento prisional de esfera comum, ainda que em ambiente federal ou estadual. Talvez irá para Papuda. Talvez, eventualmente, poderá ir a um estabelecimento diferenciado, ou que tenha, como aconteceu com o Temer, como, né, aconteceu com outros. Já um outro doutor em Direito e Público Eleitoral, Arthur Rolo, concorda que o Bolsonaro seja tratado como civil e não como militar, embora Exército já esteja sendo preparada quarto especial para ele no QG do Exército em Brasília. Segundo o Arthur Rolo, os crimes pelos quais o ex-presidente deverá responder no STF não configuram crimes militares. Eles não atraem competência da justiça militar nem prisão militar, nenhuma prerrogativa militar. Para ele, caso condenado, Bolsonaro deverá ser conduzido para uma salinha digna na sede da Polícia Federal, pelo fato dele ter sido ex-presidente e etc. Já um assessor jurídico especialista em direito militar, que, em virtude do cargo que ocupa, preferiu não se identificar, discorda. Para ele, o Estatuto dos Militares, a Lei 6.880, prepondera a condição de ex-presidente, quer dizer, ex-presidente, ex-comandante em chefe das Forças Armadas, né? O que faria com que Bolsonaro fosse preso em uma prisão militar. A condição de militar é inerente ao posto e à patente que ele ostenta, e isso não se perde senão com a perda do posto e da patente por decisão do Superior Tribunal Militar, ou seja, ele iria para uma cadeia militar, a não ser que o Superior Tribunal Militar, além do STF, ele teria um julgamento posterior pelo fato de ser militar, e a partir desse julgamento no STM, o assessor acrescenta que, ainda assim, o ex-presidente poderia perder a prerrogativa. Nesse julgamento do STM, ele perderia os cargos militares e ir para uma prisão comum, após passar pelo Tribunal de Honra. E, para azar do Bolsonaro, o Tribunal de Honra, o STM, o Superior Tribunal Militar, é comandado agora por uma mulher. A nova presidenta do Superior Tribunal Militar avalia que Bolsonaro usou as Forças Armadas e prejudicou a credibilidade da instituição. Maria Elizabeth Rocha pondera que, embora o ex-presidente tenha se valido deste apoio, alguns oficiais, de fato, se beneficiaram e muito do protagonismo ganhado no governo militar. Então, até neste caso, ele acabaria perdendo a regalia de ficar num quartel. Portanto, o mais provável para o Bolsonaro é a Papuda.
é para lá que ele deve ir após esgotado todo o julgamento, e lá ele deve aguardar os outros julgamentos que os esperam, porque ainda tem o da vacina, tem o das joias, roubo de joias, tem aquelas bíblias com peso de ouro, quilo de ouro, não é? Tem muito BO para ele responder ainda, e deve responder na papuda, a menos que ele consiga fugir. Mas eu acho que as pessoas vão ficar espertas, porque se o Eduardo ficar lá fora, é provável que eles antecipem o plano e o Bolsonaro vá lá para fora. Porque a ideia deles, no fundo, o que eles estão tentando é um governo paralelo, fora do Brasil, não reconhecendo o governo Lula, não reconhecendo a vitória do Lula, como tem acontecido aí com outros marionetes, outros fantoches de outros governos aí. Era isto o Fórum Mídias de hoje. Maravilha, Melo, muito bom, como sempre. E é isso, todos na expectativa, né, por esse julgamento do Bolsonaro, e até sabemos de fato onde ele será preso. Muitos comentários aqui sobre a prisão, o local onde o Bolsonaro eventualmente vai ser preso, né? E muita gente aí torcendo para essa condenação vir logo. Vamos ver agora se o STF marca a data deste julgamento, uma vez que a defesa foi apresentada, a gente estava noticiando aqui, né? E Bolsonaro deve se tornar oficialmente réu aí muito em breve, né? Provavelmente nas próximas semanas já há uma decisão nesse sentido. Que ele seja preso, que ele seja preso em qualquer lugar, pode ser na Polícia Federal, pode ser no quartel, pode ser na papuda, que ele seja preso, que ele pague finalmente pelos crimes dele, né? Que ele saiba que não pode cometer crime impunemente, como ele cometeu a vida inteira. A vida inteira. A vida inteira ele fez isso. Quem não lembra que a gente comentou aqui que ele, no dia que inauguraram o busto do Rubens Paiva, ele foi lá e xingou o busto e cuspiu, sabe? A impunidade faz isso. E os filhos seguem pelo mesmo caminho. Então, eles vão entrar na filinha, vai um atrás do outro, todo mundo em cana, que na hora que ele cair, cai o resto. Cai o resto, porque está todo mundo atrelado ali, é que nem a pipa e a sua rabiola, vai todo mundo. Vai o Bolsonaro e a rabiola vai atrás, é o Eduardo, é o Coisa, e agora o Jair Renan também, é todo mundo pendurado. Está todo mundo ali. Está todo mundo ali. É o fio que conduz isso tudo. A cadeia dele vai ser a dos outros todos. Flávio Bolsonaro é implicado até o último fio do cabelo. Ele ainda tem cabelo, o Eduardo já está perdendo e o Carlos também. Mas é isto. Gente, bom final de semana para todos e até segunda-feira. Obrigada, Valeu, Melo. Bom fim de semana. Bom fim de semana. Tchau.